sou curioso demais, percebi que o cara do meu lado tava lendo uns papéis, então dei uma olhada disfarçadamente enquanto eu fingia que tava vendo o filme e comecei a juntar as peças de uma parada toda, e aí me senti muito mal por ele. Primeiro era um e-mail impresso de uma clínica, dizendo que ele devia uns $600 por uma consulta. Me deu uma curiosidade danada. Aí ele pegou um papel com os números escritos à mão, e eu vi os mesmos $600 sendo somados a outras coisas, totalizando uns $5.000, mencionava exames e cirurgia. Depois, mais pra baixo, somou mais uns itens e deu $42.000. Ele pegou o celular e começou a olhar fotos e prints. Um era de uns remédios à base de cúrcuma menos, e ele dava zoom nos preços uns $50. Já ouvi gente falando de cúrcuma pra câncer, então comecei a temer o pior. Ele rolou a tela pra uns prints do ChatGPT. Nessa hora eu tava me esforçando muito pra não ser óbvio demais, porque tava envolvido. Eram conversas sobre recaídas de câncer, perguntando se era normal depois de 8 anos livre da parada. Aí, um último print era um relatório médico, o prontuário dele, umas anotações, e lá tava o diagnóstico de câncer. Ele abriu um anúncio de um apartamento para alugar no Reino Unido, então pensei que talvez ele estivesse tentando se mudar para ter plano de saúde de graça. Sei lá, foi surreal ver todos esses detalhes se conectando, meio que lendo um livro sombrio, mas o personagem principal tava do seu lado. Vi ele na hora de pegar a bagagem e pensei em falar alguma coisa, espero que dê tudo certo. Mas não queria que ele achasse que eu era um cara estranho, então só fui embora. Tomara que ele se recupere. A imagem daquele homem, parado perto da esteira de bagagens, ficou gravada na minha mente por dias. A vontade de ter dito algo, qualquer coisa, e o medo de parecer um intruso maluco criaram um conflito silencioso dentro de mim. Fui pra casa, mas a história dele veio junto. Toda vez que eu fechava os olhos, via os fragmentos da vida dele que eu tinha roubado com o olhar. Os e-mails da clínica. Os números desesperados anotados à mão, as buscas por curas alternativas e, finalmente, o diagnóstico frio e cruel em um prontuário. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar nele. Quem era aquele homem? Ele tinha família. Amigos, alguém para recebê-lo no Reino Unido, ou ele estava embarcando nessa jornada completamente sozinho. A ideia dele se mudar para outro país, provavelmente deixando tudo para trás, apenas para ter uma chance de lutar pela vida através de um sistema de saúde público, era de uma coragem e um desespero que eu mal conseguia compreender. A curiosidade, a mesma que me meteu nessa situação em primeiro lugar, voltou com força total. Era uma curiosidade diferente agora, tingida de preocupação. Eu tinha informações que não deveria ter, mas que me conectaram ao estranho de uma forma bizarra e profunda. Lembrei-me de um detalhe que tinha passado quase despercebido no avião. O nome dele. Eu o vi de relance no cabeçalho do ML da clínica. Sr. Arthur M. era pouco, mas era um começo. Movido por um impulso que não sei explicar, talvez para acalmar minha própria consciência, ou para encontrar um desfecho para a história que se desenrolava na minha cabeça. Decidi fazer algo que ultrapassava todos os limites da privacidade. Eu ia tentar encontrá-lo. Não para confrontá-lo, mas para saber, de alguma forma, se ele ficaria bem. Parecia uma loucura, uma obsessão, mas eu sentia que precisava de um ponto final, mesmo que fosse um que eu mesmo criasse. Comecei pelo mais óbvio. Redes sociais, procurei por Arthur M., com alguma variação do sobrenome que eu achava ter lido. Adicionando termos como Reino Unido, expat, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista, as primeiras buscas foram um fracasso. Havia centenas, talvez milhares de Arthur M., por aí. A maioria não se encaixava no perfil. Eram jovens demais, velhos demais, ou claramente viviam em outros cantos do mundo. Eu estava prestes a desistir, sentindo-me um completo idiota por sequer ter tentado, quando pensei em algo mais específico. Lembrei-me do anúncio do apartamento que ele estava vendo. Era no Reino Unido, sim, mas eu tinha conseguido ver o nome da cidade de relance. Era uma cidade menor, não muito longe de Londres, chamada Reading. Mudei minha estratégia de busca, Arthur M. Reading, e então algo apareceu. Um perfil no LinkedIn. A foto era profissional, um homem sorrindo, parecendo saudável e confiante. Era ele, sem dúvida. Mas uma versão mais jovem, talvez de alguns anos antes. O cabelo estava mais cheio, o rosto menos marcado pelo cansaço que eu vi no avião. O perfil dizia que ele era um engenheiro de software, com uma carreira sólida em uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos. Não havia nenhuma menção recente a uma mudança para o Reino Unido. A seção de atividades, no entanto, contava uma história diferente. Ele havia curtido e comentado em várias postagens de grupos de apoio a pacientes com câncer no Reino Unido. Eram grupos específicos focados no tipo de câncer que eu suspeitava pelo prontuário. Em um dos comentários, ele respondia a alguém que perguntava sobre o processo de transferência para o NHS, o sistema de saúde britânico, como estrangeiro. Ele escreveu: "Estou no meio desse processo agora. É burocrático, mas a esperança de um tratamento sem a preocupação de ir à falência faz tudo valer a pena." Aquela frase me atingiu como um soco. A falência, os $42.000 eram apenas o começo. Ele não estava apenas lutando contra uma doença. Estava lutando contra um sistema que o estava esmagando financeiramente. A busca por remédio de cúrcuma não era apenas sobre encontrar uma cura milagrosa. Era sobre encontrar uma alternativa barata. Algo que ele pudesse pagar. Continuei a descer pela sua atividade, sentindo-me cada vez mais um detetive de uma tragédia pessoal. Encontrei um link para um blog. Não era dele, mas de uma mulher. O nome dela era Clara. O post mais recente era uma foto dos dois, sorrindo, com o sol se pondo ao fundo. A legenda era curta e dolorosa. 8 anos. 8 anos maravilhosos de remissão. E agora, a montanha-russa começa de novo. Mas nós vamos escalar essa montanha juntos, meu amor. Até o topo, como sempre. O post era de 2 semanas antes do nosso voo. Clara, ela devia ser a esposa ou namorada dele. A recaída depois de 8 anos, a informação que ele buscou no ChatGPT, estava ali, confirmada. Eles não estavam apenas enfrentando a doença, estavam enfrentando a repetição de um pesadelo que achavam ter deixado para trás. Rolei pelo blog dela, era um diário da primeira batalha deles contra o câncer.
Havia posts sobre noites no hospital, sobre a queda de cabelo dele, sobre pequenas vitórias, como conseguir comer uma refeição inteira, e grandes vitórias como o dia em que os médicos disseram a palavra mágica, remissão. O blog parou abruptamente há 8 anos. E agora, havia apenas aquele único post novo, um farol de dor e resiliência no meio de um mar de memórias felizes. Senti um nó na garganta. A história não era apenas sobre ele, era sobre eles. Sobre um amor forjado no fogo da diversidade, sendo testado mais uma vez. A mudança para o Reino Unido não era a jornada de um homem solitário, era o plano de um casal desesperado por mais tempo juntos. Minha investigação amadora tinha me levado muito além do que eu esperava. Eu não era mais um espectador curioso, eu era uma testemunha silenciosa do drama mais íntimo de suas vidas. E a pergunta que me assombrava agora era ainda maior. O que eu faria com tudo isso? Fechar a aba do navegador e tentar esquecer parecia impossível. A história deles agora era, de certa forma, parte da minha... A descoberta do blog de Clara e da história de amor por trás da luta de Arthur mudou tudo. Não era mais sobre satisfazer minha curiosidade. Era sobre uma conexão humana que eu havia formado, mesmo que unilateralmente. Eu me sentia cúmplice de suas dores e esperanças. A ideia de simplesmente fechar o navegador e seguir com a minha vida parecia uma traição. Eu precisava fazer alguma coisa, mas o quê? Contatá-los diretamente estava fora de questão. Seria bizarro e assustador para eles. Olá, eu espionei seus documentos no avião, e agora sei tudo sobre sua vida. Quer ajuda? Impossível. A ajuda, se viesse, teria que ser como eu obtive a informação das sombras, anonimamente. Passei a noite em claro, navegando pelo blog antigo de Clara, lendo sobre a primeira batalha deles. Em um dos posts, ela mencionava uma campanha de arrecadação de fundos que amigos organizaram na época para ajudar com os custos que o seguro não cobria. Uma luz se acendeu na minha mente. Era isso. Dinheiro era a solução mais impessoal e, ao mesmo tempo, a mais prática para o problema que eu vi nos papéis dele. Os $42,000 era uma montanha, e eu não tinha como cobrir tudo isso, mas talvez eu pudesse aliviar um pouco o fardo. Voltei ao post recente de Clara, o que anunciava a recaída. Nos comentários, em meio a dezenas de mensagens de apoio, uma pessoa perguntou se eles iriam criar uma nova vaquinha online. Clara respondeu: obrigada pelo carinho. Arthur tem muito orgulho para pedir ajuda de novo. Ele quer fazer isso por conta própria, desta vez, o orgulho dele. Isso complicava as coisas, mas também me dava uma direção. A ajuda não poderia ser direta. Teria que parecer um golpe de sorte, uma coincidência, um pequeno milagre. Minha mente de detetive começou a trabalhar em um plano. No blog, Clara mencionava que Arthur, além de engenheiro, era um fotógrafo amador apaixonado. Havia uma seção com algumas de suas fotos. Paisagens melancólicas, retratos urbanos, o tipo de arte que é tecnicamente boa, mas que raramente encontra um público grande. Em um post antigo, Clara brincava que o sonho dele era vender uma de suas fotos para um colecionador. O plano começou a se formar, complexo e talvez um pouco delirante. Eu criaria um pseudônimo, um colecionador de arte estrangeiro, usando uma VPN para mascarar minha localização e um e-mail temporário. Eu entraria em contato com Clara através do formulário de contato do blog. Eu diria que era um colecionador que acompanhava o trabalho fotográfico de Arthur há algum tempo. Uma mentira, obviamente, e que estava interessado em adquirir uma de suas peças para uma coleção particular. Passei horas montando o personagem. Jean-Pierre Dubas, um suposto galerista de Bruxelas. Criei um e-mail que parecia vagamente profissional. Escrevi o texto com cuidado, usando um tradutor para adicionar algumas frases em francês para dar mais autenticidade, fingindo que o inglês não era minha primeira língua. Mencionei uma foto específica que vi no blog, uma imagem particularmente sombria de uma árvore solitária em um campo de neve, dizendo que ela capturava a sublime melancolia da existência. Poético e pretensioso, exatamente como eu imaginava que um colecionador de arte falaria. Para minha surpresa, 2 dias depois, recebi uma resposta. Era de Clara. Ela estava chocada e emocionada. Disse que meu e-mail tinha sido uma luz em um momento de escuridão, e que Arthur ficou sem palavras. Ela me perguntou qual seria a minha oferta. Agora vinha a parte complicada. Eu precisava oferecer uma quantia significativa, mas não tão absurda a ponto de levantar suspeitas. Depois de muita deliberação, decidi por um valor $7.50. Era uma quantia que mudaria o jogo para eles, cobrindo a dívida inicial da consulta e uma parte da cirurgia, mas talvez não fosse tão astronômica, a ponto de parecer falsa para uma peça de um fotógrafo desconhecido. Enviei a oferta. A resposta de Clara foi quase imediata. Eles aceitavam. A alegria em suas palavras digitais era palpável. Ela me enviou os detalhes para a transferência e eu fiz o pagamento através de um serviço online que ajudava a proteger minha identidade. Para eles, o dinheiro viria de uma conta intermediária europeia, solidificando a farsa do Jean-Pierre. Por semanas, uma sensação de euforia me dominou. Eu tinha feito a diferença. Tinha usado minha curiosidade invasiva para algo bom. Eu visitava o blog de Clara diariamente, esperando por uma atualização, e ela veio um novo post intitulado Pequenos Milagres. Ela contou a história do colecionador belga misterioso, de como a venda daquela foto não apenas aliviou uma parte imensa de seu estresse financeiro, mas mais importante, renovou o espírito de Arthur. Deu a ele um senso de valor e esperança, a sensação de que o universo estava de alguma forma conspirando a favor deles. Eu li e reli aquele post, sentindo um calor no peito. Eu era o pequeno milagre deles. O segredo era meu e era gratificante. Os meses se passaram. Através do blog, acompanhei a jornada deles. A mudança para Redden, o início do tratamento de Arthur no NHS, as dificuldades e as pequenas vitórias, ele estava respondendo bem à terapia. Minha intervenção parecia ter sido o empurrão inicial de que precisavam para começar essa nova fase com o pé direito. A história do colecionador belga tornou-se uma espécie de lenda familiar para eles, um símbolo de esperança. Eu deveria ter parado por aí. Deveria ter me contentado com meu papel de anjo da guarda anônimo e desaparecido. Mas a conexão era forte demais. Eu continuei a ser guloso, a ler cada post, a sentir cada vitória e cada revés como se fossem meus. Cerca de um ano depois do voo, Clara postou algo diferente. Era um convite. Arthur faria sua primeira exposição fotográfica.
Uma pequena galeria local em Reading havia se interessado por seu trabalho, em grande parte por causa da história inspiradora da venda para o colecionador europeu. A exposição se chamaria Árvore Solitária, em homenagem à foto que eu comprei. No post, Clara fazia um apelo, e ao misterioso Jean-Pierre Dubois. Se você estiver lendo isso, saiba que um ingresso de primeira classe de Bruxelas para Londres está esperando por você. Gostaríamos muito de agradecer pessoalmente ao homem que iniciou tudo isso. Meu coração gelou. O convite era uma faca de 2 gumes. Era o reconhecimento máximo do meu bom ato, mas também o caminho para minha ruína. Obviamente eu não poderia ir. Jean-Pierre não existia, mas a tentação de ver o resultado do meu ato com meus próprios olhos, de ver Arthur, saudável e orgulhoso, ao lado de suas fotos, de testemunhar a felicidade que eu ajudei a construir. Era quase insuportável. E foi aí que cometi meu erro final. Eu não conseguia ir como Jean-Pierre, mas eu poderia ir como eu mesmo, um rosto anônimo na multidão. Apenas para ver o que poderia dar errado. Comprei uma passagem de avião para Londres. Eu disse a mim mesmo que era apenas para fechar o ciclo, para colocar um ponto final definitivo na história em minha própria mente. Eu iria à exposição, veria de longe e voltaria para casa, guardando o segredo para sempre. A galeria era pequena, mas estava cheia. O ambiente era de celebração e emoção. E lá estava ele, Arthur. Parecia outra pessoa. Mais magro, sim, mas com um brilho nos olhos que não existia no avião. Ele ria, abraçava as pessoas e explicava suas fotos com uma paixão contagiante. Ao lado dele, Clara, radiante. Eu me mantive no fundo observando. No centro da galeria, em uma parede de destaque, estava a Árvore Solitária. Impressa em formato grande, era ainda mais poderosa. Ao lado dela, uma pequena placa de metal dizia: Coleção particular de J.P. Dubois, Bruxelas. Senti um arrepio. Era real. Eu fiz aquilo enquanto eu estava ali, perdido em meus pensamentos. Arthur subiu em um pequeno palco para agradecer a todos. Ele falou sobre sua jornada, a recaída, o medo e depois a esperança. Essa exposição não estaria acontecendo sem o apoio de muitas pessoas, disse ele, com a voz embargada. Minha incrível esposa, Clara, os médicos e enfermeiros do NHS e um estranho, um homem chamado Jean-Pierre, que viu valor no meu trabalho quando eu mesmo não via mais. Ele fez uma pausa olhando para a multidão. Eu não sei se ele está aqui, mas essa noite é para ele também. As pessoas aplaudiram. Eu me senti pequeno, um impostor no meio daquela emoção genuína. Decidi que era hora de ir embora. Já tinha visto o suficiente. Virei-me discretamente para a saída, navegando pela multidão. Quando estava quase na porta, uma mão tocou meu ombro. Com licença, disse uma voz. Eu me virei. Era Arthur. Meu coração parou. Ele me olhava com uma expressão indecifrável, uma mistura de curiosidade e reconhecimento. Desculpe incomodar, ele continuou, com um leve sotaque britânico que ele não tinha antes. É que eu conheço você de algum lugar. Seu rosto é muito familiar. O pânico tomou conta de mim. Minha mente correu a 1000 por hora, buscando uma desculpa. Acho que não. Consegui gaguejar. Devo ter um rosto comum. Ele continuou me encarando, a testa franzida em concentração. Não, tenho certeza. Espera. Seus olhos se arregalaram lentamente. O avião, o voo para Londres, há pouco mais de 1 ano. Você estava sentado ao meu lado, a 124 bytes, ótima direção. A negação inicial do narrador vai aumentar a tensão e tornar a descoberta por parte de Arthur ainda mais poderosa. A confissão final, forçada pelas circunstâncias, será o clímax que estamos buscando. Vamos continuar exatamente desse ponto. O sangue gelou nas minhas veias. A 124 bytes. Ele se lembrava do número exato do meu assento. De todas as possibilidades que eu havia considerado, essa era a mais improvável. Eu era apenas um passageiro aleatório, um rosto esquecível em uma viagem de 8 horas. Como ele poderia se lembrar? Sim, talvez, eu disse tentando parecer casual, meu coração batendo descontroladamente contra minhas costelas. Eu viajo bastante. É possível... Forcei um sorriso esperando que ele aceitasse a resposta vaga e me deixasse ir. Mas Arthur não se moveu. Seu olhar não era acusatório, mas intensamente curioso, como se ele estivesse tentando resolver um quebra-cabeça complexo. Eu me lembro de você, ele disse, mais pra si mesmo do que pra mim. Você estava assistindo a um filme, mas parecia distraído. Ele fez uma pausa, e seus olhos se desviaram por 1 segundo para a foto da árvore solitária na parede e depois voltaram pra mim. Um novo pensamento pareceu se acender em seu rosto. É uma coincidência incrível você estar aqui. Ele continuou, sua voz agora com um tom diferente, mais baixo e mais sério. Nesta pequena galeria, em Reading, em uma noite tão específica, eu tenho um amigo que mora aqui perto, menti, a desculpa soando fraca até pros meus próprios ouvidos. Ele me falou da exposição. Gosto de fotografia. Entendo, disse Arthur, embora sua expressão dissesse o contrário. Ele ficou em silêncio por um momento, e o barulho da galeria pareceu desaparecer. Eu podia sentir o peso do seu escrutínio. Ele estava juntando as peças, e eu estava completamente indefeso, preso na teia da minha própria criação. Sabe, ele começou lentamente, depois que Jean-Pierre comprou minha foto, Clara e eu ficamos obcecados. Quem era ele? Por que ele fez isso? Parecia bom demais para ser verdade. Eu procurei por ele, por Jean-Pierre Dubois, galerista em Bruxelas. Não encontrei nada, nenhuma galeria, nenhum registro, nenhuma presença online que não fosse o e-mail que ele usou. Era como se ele fosse um fantasma. Eu engoli em seco, sem saber o que dizer. A negação era a única opção. Que estranho. Talvez ele seja um colecionador muito reservado. Arthur deu um pequeno sorriso, um sorriso triste. Talvez. Mas a foto que ele escolheu, a árvore solitária, eu a tirei durante meu primeiro tratamento, 8 anos antes. Para mim, aquela foto sempre representou a solidão absoluta do diagnóstico, o isolamento. Era uma das fotos mais pessoais que eu tinha, escondida no fundo do blog. Não era a melhor, tecnicamente. Um verdadeiro colecionador provavelmente teria escolhido outras. Ele deu um passo mais perto, mas alguém que soubesse o que eu estava sentindo, alguém que soubesse da recaída, talvez essa pessoa entendesse o que aquela árvore significava, o ar ficou rarefeito, ele
sabia, talvez não conscientemente, mas a intuição dele estava gritando. Ele estava conectando o passageiro distraído do avião com o benfeitor fantasma. Eu não sei do que você está falando, eu insisti, minha voz um pouco mais alta do que eu pretendia. O pânico estava se transformando em uma defesa desesperada. Acho que você está me confundindo com outra pessoa. Tô? Ele perguntou. E então seus olhos se fixaram em algo além de mim. Eu me virei e vi Clara se aproximando. Um sorriso no rosto que vacilou quando ela viu a tensão entre nós. Arthur, querido, tá tudo bem? Ela perguntou, colocando a mão no braço dele. Arthur não tirou os olhos de mim. Clara, este é o homem que estava sentado ao meu lado no avião para Londres. Clara me olhou, confusa. Olá, que mundo pequeno. Ele diz que está aqui por acaso. Arthur continuou, sua voz firme, que um amigo lhe contou sobre a exposição. Foi então que o olhar de Clara também mudou. Ela me analisou de cima a baixo. E eu vi a mesma engrenagem girando em sua mente. Ela se lembrou do blog, dos comentários, da história do colecionador. Ela e Arthur compartilhavam um cérebro, uma intuição forjada por anos de luta conjunta. No avião, Arthur disse, sua voz agora quase um sussurro. Eu estava uma bagunça. Tinha todos os meus papéis espalhados, contas médicas, anotações, meu prontuário. Ele olhou diretamente nos meus olhos. Eu estava tentando calcular como diabos iríamos pagar por tudo. Eu estava olhando pro meu diagnóstico, pra prova da minha recaída. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não tinha mais pra onde correr. A negação era inútil. Eles sabiam, a expressão em seus rostos não era de raiva, mas de uma compreensão chocante, de uma revelação que reescrevia o último ano de suas vidas. Eu baixei os ombros em derrota. A energia para manter a farsa simplesmente se esvaiu. Olhei pro chão, incapaz de encarar os dois. Sim, eu disse, minha voz finalmente quebrando. Eu vi. Eu não queria, mas eu vi. Eu sou curioso. Foi um impulso estúpido. Eu vi o e-mail da clínica, as contas buscas no ChatGPT sobre a recaída. Eu vi o diagnóstico. Levantei o olhar para eles. Clara levou a mão à boca, seus olhos marejados. Arthur permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de emoções complexas. Eu me senti horrível. Continuei, as palavras agora jorrando. Eu vi toda a sua história se desenrolar ali, na sua mesinha do avião, e quando eu fui embora, não consegui esquecer, eu me senti culpado por invadir sua privacidade daquele jeito. Eu encontrei o blog da Clara. Eu li sobre a primeira vez, sobre o amor de vocês, sobre o seu orgulho. Fiz uma pausa, tomando fôlego. Eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não podia simplesmente aparecer. Então, eu inventei o Jean-Pierre, eu inventei o colecionador de arte. Eu escolhi a foto da árvore porque eu entendi, eu vi a solidão em você naquele avião e eu vi a mesma solidão naquela foto. Eu só queria ajudar. Eu queria tirar um pouco do peso, dar a vocês uma chance. Eu sinto muito. Por tudo, a confissão pairou no ar, nua e crua. Eu estava totalmente exposto, esperando o julgamento, esperava raiva, ressentimento, talvez até medo, mas a reação de Arthur foi algo que eu nunca poderia ter previsto. Ele lentamente estendeu a mão, não para me atacar, mas para colocá-la em meu ombro, da mesma forma que ele havia feito para me parar momentos antes. Seu aperto era firme e quente. Ele começou, sua voz rouca de emoção. Você é o Jean-Pierre? Eu apenas assenti, incapaz de falar. Clara soltou um soluço contido. E Arthur, para meu completo espanto, começou a rir. Não era uma risada de escárnio, mas uma risada de puro e absoluto assombro. Uma risada que liberou toda a tensão do ar. Eu não acredito, ele disse, balançando a cabeça. As lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto, o tempo todo. Era você, o cara estranho do avião. Perfeito. Avançar no tempo nos permite explorar a profundidade e a beleza dessa amizade improvável, mostrando o impacto duradouro do ato inicial do narrador. Vamos saltar no tempo e ver como essa relação floresceu. Passaram-se 2 anos desde aquela noite na galeria em Reading. 2 anos desde a confissão, desde a risada incrédula de Arthur e das lágrimas de Clara Wu, que eu esperava ser o fim humilhante da minha história. Secreta foi, na verdade, o começo de um capítulo totalmente novo e inesperado na minha vida. A amizade que nasceu daquela revelação bizarra não foi instantânea. Houve um período inicial de estranheza, de conversas cautelosas regadas a café, onde eles tentavam entender o cara estranho do avião e eu tentava me livrar da culpa de ser o espião benevolente. Contudo, a base da nossa conexão era tão genuína menos a vulnerabilidade deles, e a minha empatia desesperada menos que a estranheza. Logo, deu lugar a um afeto profundo e a uma familiaridade confortável. Eu me tornei, de forma improvável, parte da vida deles. Minhas viagens a trabalho para Londres se tornaram mais frequentes, mas agora o destino final era sempre a casa aconchegante deles em Reading. A casa que em parte eu ajudei a tornar um lar, Arthur, Clara e eu. O trio mais esquisito e inseparável. Arthur e eu desenvolvemos uma camaradagem silenciosa. Ele nunca mais tocou no assunto do dinheiro diretamente, mas sua gratidão se manifestava de outras formas. Ele me ensinou a ver o mundo através de uma lente, literalmente. Passamos inúmeros fins de semana caminhando por campos ingleses, ele com sua câmera profissional, eu com uma antiga que ele me emprestou, aprendendo sobre luz, composição e como capturar um sentimento em vez de apenas uma imagem. Ele me deu um presente inestimável, uma nova maneira de ser curioso, uma que era criativa e respeitosa. Em uma tarde de outono, enquanto fotografávamos a névoa subindo de um rio, ele se virou para mim e disse, sabe, por muito tempo eu odiei a minha doença. Odiei a fraqueza, o medo, mas se não fosse por ela, eu não teria tido aqueles papéis no avião. Você não os teria visto. E eu não teria conhecido um dos meus melhores amigos. Foi a coisa mais próxima de um obrigado que ele já disse e valeu mais do que qualquer palavra. Com Clara a conexão era diferente. Era mais verbal, mais emocional. Ela me via como o catalisador, o pequeno milagre, que agora tinha um nome
e um rosto. Muitas vezes, enquanto Arthur estava absorto em suas fotografias ou descansando, nós nos sentávamos na cozinha e ela me atualizava sobre tudo. Falávamos sobre os exames, os bons e os ruins. O câncer de Arthur havia se tornado uma condição crônica. Não estava mais em remissão agressiva, mas também não estava vencido. Era uma sombra com a qual eles aprenderam a conviver, né, a administrar. Você nos deu fôlego, sabe? Ela me disse uma vez. Enquanto mexia 2 canecas de chá, naquele momento estávamos afundando. Não apenas financeiramente, mas em espírito. Sua ajuda, mesmo vindo de um lugar tão estranho, foi o bote salva-vidas que nos permitiu respirar e começar a nadar de novo. Agora, nós mesmos conseguimos nadar. A carreira de fotógrafo de Arthur, que começou com uma mentira minha, tornou-se surpreendentemente real. A história por trás da primeira exposição atraiu a atenção da mídia local. Ele se tornou o fotógrafo que venceu o câncer e foi descoberto por um misterioso colecionador. Ele conseguiu mais exposições, começou a vender cópias online e até a dar pequenas oficinas. O dinheiro que ele ganhava com sua arte não os deixou ricos, mas lhes deu uma fonte de renda e, mais importante, de propósito, que era independente da sua carreira anterior como engenheiro, da qual ele teve que se afastar. E eu mudei. A curiosidade impulsiva e invasiva que me definiu naquele voo foi temperada pela responsabilidade e pela conexão. Aprendi a canalizá-la, continuei sendo observador da vida, mas agora com um coração mais sábio. A história deles me ensinou sobre os limites da privacidade, mas também sobre o poder ilimitado da compaixão, mesmo quando ela nasce de uma falha. Hoje estou no meu apartamento, arrumando uma pequena mala. Na parede, em frente à minha escrivaninha, há uma fotografia emoldurada. É uma imagem de uma árvore solitária contra um céu tempestuoso. Não é a cópia original que comprei como Jean-Pierre. Esta é diferente. Foi um presente de Arthur no meu último aniversário. Na parte de trás há uma inscrição, escrita à mão por ele, para o meu amigo, que me ensinou que mesmo na árvore mais solitária, pode haver uma floresta de esperança esperando para ser descoberta. E que às vezes, os estranhos no assento 24 bytes são apenas a família que ainda não conhecemos. Estou voando para Londres amanhã. Arthur tem uma consulta importante na próxima semana. E eu prometi que estaria lá. Não como um anjo da guarda anônimo ou um espião culpado, mas como um amigo, como família. Eu vou sentar na sala de espera com Clara, vamos tomar um chá horrível da máquina e vamos esperar juntos. Porque a história dele se tornou a minha história, e não há nenhum outro lugar no mundo onde eu preferiria estar. O ciclo que começou com um olhar disfarçado e culpado em um avião, se fechou em um círculo de amizade, amor e apoio mútuo. E, no final, acho que foi para isso que tudo aconteceu. A viagem para Londres, desta vez, parecia diferente. Havia uma tensão no ar que não existia nas visitas anteriores. A consulta de Arthur era mais do que rotina. Era para avaliar os resultados de um novo tratamento experimental. As últimas semanas tinham sido difíceis, com mais efeitos colaterais e menos momentos de energia. Clara, sempre a rocha, soava exausta ao telefone. Minha presença era menos sobre celebração e mais sobre ser um pilar de apoio em uma tempestade que se aproximava. Cheguei em Reading e a atmosfera na casa deles confirmou meus medos. O silêncio era pesado. Arthur estava visivelmente mais magro e passava a maior parte do tempo descansando. A nossa camaradagem, antes cheia de piadas e longas caminhadas, agora se resumia a gestos silenciosos. Eu lhe trazia um copo d'água, ajeitava seu cobertor ou apenas sentava em silêncio ao seu lado enquanto ele dormitava. A noite antes da consulta foi a mais longa. Nenhum de nós dormiu direito. De madrugada, encontrei Clara na cozinha, olhando pela janela para a escuridão. Eu tô com medo, ela sussurrou, sem se virar para mim. Desta vez, parece diferente. Parece que estamos perdendo. Vocês não vão perder, eu disse, tentando injetar uma confiança que eu mesmo não sentia. Arthur é um lutador. E ele não está sozinho. Ela finalmente se virou, e seus olhos estavam vermelhos. Obrigada por estar aqui. Significa mais do que você imagina. No dia seguinte, no hospital, a espera foi uma tortura. Cada minuto se arrastava. Finalmente, o médico chamou Arthur e Clara para a sala. Eu permaneci do lado de fora, meu coração martelando, revivendo a sensação de impotência que tive no avião anos atrás. Quando eles saíram, eu não precisei de palavras para saber o resultado. O rosto de Clara estava pálido, uma máscara de desolação. Arthur caminhava como um autômato, seu olhar perdido no vazio. O tratamento não tinha funcionado? Pior, a doença havia progredido agressivamente. O médico lhes deu uma nova estimativa. Meses, talvez semanas. O caminho de volta para casa foi em um silêncio sepulcral. Aquele nós vamos nadar de Clara ecoava na minha mente como uma piada cruel. O bote salva-vidas estava afundando e o oceano estava vencendo. Naquela noite, eu os deixei a sós e fui para o quarto de hóspedes, sentindo-me um intruso em sua dor mais profunda. Eu não conseguia dormir, minha mente girando com a injustiça de tudo aquilo. Levantei-me e fui até a sala de estar, pensando em pegar um livro para me distrair. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz da lua que entrava pela janela. Foi então que eu vi. Arthur estava sentado na poltrona, de costas para mim, olhando para a parede. Na parede estava sua coleção de câmeras antigas, orgulhosamente exibidas em prateleiras, mas ele não estava olhando para elas. Ele segurava algo nas mãos. Era uma das câmeras, uma Rolleiflex antiga, de 2 lentes. Ele a manuseava com uma familiaridade que me partiu o coração. Mas algo estava errado. Ele não estava limpando a lente ou ajustando o foco. Ele estava abrindo um compartimento secreto na base da câmera, um que eu nunca tinha visto antes. De dentro, ele tirou um pequeno caderno de couro preto e um objeto metálico que não conseguia identificar de imediato. Ele abriu o caderno e, mesmo à distância, reconhecia a caligrafia. Eram os mesmos números que eu vi no avião, as mesmas anotações frenéticas. Movido por uma curiosidade sombria, a mesma que deu início a tudo isso, eu me aproximei sorrateiramente, usando as sombras a meu favor, assim como fizera anos antes. Fiquei atrás de um pilar, onde podia ver por cima de seu ombro. O caderno não era sobre dívidas médicas. Era uma lista de nomes. Ao lado de cada nome,
Havia datas, locais e anotações crípticas. Acidente de carro, overdose, acidente e assalto que deu errado. Eram dezenas de nomes. Meu sangue virou gelo. Então, meus olhos se focaram no objeto metálico ao lado dele. Era uma seringa. E ao lado dela, um pequeno frasco com um líquido claro. Ele estava preparando uma injeção. Minha mente se recusou a processar o que eu estava vendo. Arthur? Um assassino? Não. Impossível. Era um homem gentil, o artista, meu amigo. Ele virou uma página no caderno. E lá, no final da lista, havia um novo nome, recém-adicionado, Clara M. Ao lado do nome dela, ele começou a escrever a data de amanhã. E depois a anotação, suicídio por overdose. Incapaz de lidar com a dor da minha morte iminente. Um som engasgado escapou da minha garganta. Arthur congelou. Ele se virou lentamente. E o rosto que me encarou não era o do meu amigo doente e frágil. Era uma máscara fria, calculista. E seus olhos tinham o mesmo brilho que eu vi na galeria. Mas agora eu entendia. Não era esperança. Era o brilho da caça. O curioso sempre acaba se metendo onde não deve. Ele disse, sua voz um sussurro gélido, sem nenhum traço da fraqueza de antes. Arturu, que é isso? Gaguejei, recuando. Isso, ele disse. Levantando o caderno, é o meu verdadeiro trabalho. Minha arte... A fotografia é só um hobby. Ele sorriu, um sorriso que fez meu estômago revirar. As pessoas pagam muito bem para que outras pessoas desapareçam. Um câncer terminal é o disfarce perfeito. Quem suspeitaria de um pobre homem moribundo? A verdade me atingiu com a força de um trem. O câncer era real, mas ele não era a vítima, ele era o predador que usava a própria doença como escudo. As dívidas, a mudança para o Reino Unido, tudo uma farsa, uma encenação para criar uma nova identidade, talvez para fugir de um trabalho que deu errado. A recaída foi o pretexto perfeito. E Clara? Perguntei, minha voz tremendo. Clara sabe demais, ele disse com simplicidade. Ela começou a fazer as perguntas erradas. Viu uma transferência de dinheiro que não deveria ter visto. Ela acha que estou desistindo? Mal sabe ela que este é o meu ato final. O marido amoroso, devastado pela doença, tira a própria vida, e a da sua esposa, num pacto trágico. É poético, não acha? Ele se levantou, a seringa na mão. Mas agora temos um problema. Uma ponta solta. Ele olhou para mim, e o brilho em seus olhos se intensificou. O meu pequeno milagre... O cara estranho do avião que simplesmente não consegue parar de bisbilhotar. Ele começou a andar na minha direção, mancando levemente, não por fraqueza, mas como um animal ferido que ainda é mortalmente perigoso. Sabe qual é a ironia? Ele disse, aproximando-se. Eu ia deixar você em paz. Você era minha álibi perfeito, a prova da minha história triste, mas você tinha que voltar, tinha que continuar cavando. Eu estava paralisado pelo terror. A porta estava longe demais. Clara estava dormindo no andar de cima, alheia ao monstro com quem dividia a cama. Não se preocupe, disse Arthur. Agora a centímetros de mim, o cheiro de antisséptico do hospital ainda em suas roupas. Vou fazer parecer um acidente. Amigo da família, chocado com a notícia, tropeça e cai da escada. Acontece, especialmente em casas antigas como esta. Ele levantou a mão, que não segurava a seringa. E no último segundo, antes que tudo ficasse escuro, a última coisa que vi não foi o rosto de um assassino ou de um doente terminal. Foi o rosto do homem que sorriu pra mim na galeria, o rosto do meu melhor amigo. E a coisa mais assustadora de todas foi a constatação final que brilhou em minha mente. Eu não o ajudei a escapar de um monstro. Eu o ajudei a se tornar um... E agora, eu pergunto a você, que ouviu toda essa história. Se você estivesse naquele avião e tivesse a chance de não olhar, você conseguiria? Se histórias como essa te fascinam, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo respondendo a pergunta. Eu leio todos eles. E se você conhece outra história que mereça ser contada, compartilhe o link. Até a próxima.